7h05, um estudo realizado no Hospital Estadual Jaime Santos Neves pode ajudar a reconstrução dos ossos do rosto de quem sofre acidente ou tem alguma deformação. A pesquisa durou 2 anos e comprovou que é possível usar próteses feitas do polímero de mamona, que é um plástico feito da planta mamona. O nosso convidado é o médico Renato Marano, que desenvolveu essa pesquisa. O resultado é a tese de doutorado dele pela Universidade de Campinas. Doutor, obrigado pela participação, bom dia. Obrigado. Inclusive, esse trabalho também foi publicado numa revista médica da Europa, isso? Isso, numa revista europeia de... talvez uma das mais relevantes na nossa especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Quais as vantagens dessa prótese feita desse material? Então, todo material, quando a gente começa a estudá-lo, existe uma série de dúvidas em relação à eficácia desse material. Já existem na literatura vários materiais que são utilizados, sintéticos também, na mesma região que nós utilizamos, que foi a região ao redor do olho. Quando nós começamos a utilizar esse material, a gente pesquisou na literatura e existiam vários estudos laboratoriais em ratos, coelhos, só que não existia nenhum tipo de estudo em humanos, principalmente na cavidade orbitária. Vamos mostrar onde é que é a cavidade orbitária? Então, a cavidade orbitária é a região dos ossos, essa cavidade, né, onde o olho, o globo ocular fica alojado, e os ossos ao redor dessa cavidade, que são os ossos da parede orbitária, né, que compõem a órbita, né? Então, essa cavidade aqui é a órbita. Qual que é o diferencial desses ossos? Que são ossos muito finos, podem ser 0,1 milímetro, 0,2 milímetros, muito finos. Então, eles têm uma resistência muito pequena. Então, qualquer tipo de trauma pode levar a uma fratura desses ossos. E por que isso? Isso, na verdade, funciona até mesmo como um mecanismo de defesa. Porque se fossem ossos rígidos, um trauma gerado nessa região poderia fraturar o osso e levar uma lesão ao globo ocular. Então, é mais ou menos como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Que ele vai amortecendo a batida para que o piloto não seja lesado. Então, esses ossos eles se fraturam. O problema disso é que, diferente dos outros ossos ortopédicos e dos outros ossos faciais, onde nós utilizamos placas e parafusos para fixá-los, como são muito finos, nós não conseguimos utilizar esses ossos novamente. Então, nós temos que utilizar algum tipo de material para reconstruir essa parede. Então, esses materiais que existem vários na literatura. Então, nós buscamos comparar 2 materiais que já são muito utilizados, que foi a tela de titânio e o polietileno poroso de alta densidade. São materiais que já têm várias pesquisas comprovadas em relação à eficácia deles. E buscamos comparar um terceiro material, que é o biopolímero de mamona. É um material que existem alguns relatos de casos em literatura ortopédica, neurocirúrgica, mas não existe apenas um relato na cavidade orbitária e nenhuma pesquisa. Então, levantou alguma dúvida para a gente em relação a isso. Será que esse material, se comparado com outros materiais já consagrados na literatura, será que ele terá a mesma eficácia? E esse foi o objetivo da nossa pesquisa, comparar esses materiais. Só para a gente comparar então, por exemplo, quebra um osso do braço, eu vou lá, coloco placas, parafusos e aí ele volta. Essa região do olho não volta, por isso que precisa pôr uma prótese. Isso, essa região do osso, principalmente a parede de baixo e a parede do meio, próximo ao nariz, elas são muito finas. Então, muito dificilmente a gente consegue retornar esse osso à origem dele anatômica. Então, nós temos que fazer o quê? Reconstruir. Mas por que reconstruir? Se não reconstruir, o que acontece? Bom, como o globo ocular está alojado nessas paredes, quando essa parede cai, o globo, o olho, pode cair também. Também fica solto, então? Ele não chega a ficar solto, mas ele cai e ele caindo pode gerar alguns danos visuais, por exemplo, uma visão dupla, ou até mesmo ele cai e fica preso. E aí o paciente, a pessoa não consegue movimentar o olho da forma correta. Então, nós temos que restaurar a anatomia que existia antes do trauma. Por isso que nós utilizamos algum tipo de material. Agora, por que utilizar a mamona, no caso? A mamona nós utilizamos justamente porque ela foi aprovada muito recentemente. Existem poucos relatos sobre a mamona na cavidade orbitária e não existe nenhum tipo de pesquisa. Ela já era usada em outras partes do corpo? Ela já era utilizada em outras partes do corpo, principalmente na coluna cervical. Existem alguns relatos na literatura ortopédica, neurocirúrgica, mas existem poucos na literatura maxilofacial, na literatura da face.
Além disso, a mamona ela é um material fabricado no Brasil, então é um produto nacional. Isso deixa mais barato o produto? Nós acreditamos que possivelmente possa deixar o produto mais barato em relação a outros produtos que são internacionais, né, que são importados. A gente está falando aqui de mamona, essa aqui é a planta, isso aí? Isso. Seria um plástico feito do óleo dessa mamona. Do óleo dessa isso, mamona? É extraído o óleo dessa mamona e é confeccionado um polímero. Esse polímero que é utilizado, ele começou a ser utilizado, assim como todo novo material, em estudos laboratoriais, e à medida que ele foi tendo, foi tendo bons resultados, esse produto começou a ser utilizado em seres humanos após a aprovação de comitês de éticas, da FDA. Então, começou a ser utilizado, mas não existiam ainda pesquisas sobre ele, principalmente na cavidade orbitária. Então, nosso objetivo foi justamente esse, pegar um produto nosso, que é nacional, e comparar com produtos importados e ver se existe a mesma eficácia. E a eficácia foi boa, então? Sim, o que nós tivemos como resultado na pesquisa é que ele apresentou o mesmo nível de eficácia em relação aos outros dois materiais. E esse material, ele também não pode ser rejeitado pelo nosso corpo? Como é que foi o índice de rejeição? Qualquer material sintético, ele tem um nível de rejeição. Isso, alguns apresentam uma rejeição maior, outros menor. Então, o principal, quando nós pegamos as características de um material, esse material tem que ser biocompatível. O que é isso? É ele poder ter uma boa compatibilidade com o corpo humano. Agora, independente do material, todos eles podem apresentar algum nível de reação imunológica, de uma reação que pode rejeitar esse material. O que nós percebemos é que esse material não apresentou nenhum tipo de rejeição em relação no nosso estudo, em relação à cavidade orbitária. A gente está recebendo perguntas de telespectadores. O Edson Pereira Lopes, ele fala o seguinte: nesse caso, a impressora já não resolveria fazer uma peça idêntica ao que foi quebrado? No caso, aquelas impressoras 3D, provavelmente, que ele está falando. Daria para fazer? Com certeza, nós acreditamos que seja o próximo passo do SUS, né? Mas utilizar esse tipo de material, esse tipo de técnica, ainda é muito caro para ser utilizado. Existem alguns grupos, por exemplo, o CTI de Campinas, que ele disponibiliza para o SUS a utilização de prototipagens, e essa prototipagem, eles confeccionam um crânio exatamente da pessoa que sofreu o trauma, e ele consegue mostrar o defeito que ocorreu, o trauma que ocorreu. E aí ele reproduz justamente o material com o mesmo tamanho, com o mesmo defeito. Só que isso demora algum tempo e esse tipo de cirurgia tem que ser feita rápido, senão pode levar alguma sequela. A gente separou algumas imagens de próteses feitas de polímero. Isso. Seria isso mais ou menos, doutor? Exatamente isso. A gente tem vários tipos de próteses. As próteses elas podem ser mais sólidas, em bloco, por exemplo. Nós temos uma prótese em crânio ali, provavelmente para isso. Provavelmente para poder reconstruir algum defeito que existia na calota, como existem também próteses que podem ser de polímeros em pó, para utilizar em seios maxilares. Então, existem vários tipos de próteses do polímero de mamona que podem ser utilizadas. A que nós utilizamos foi uma lâmina. Foi uma lâmina de biopolímero de mamona justamente para reconstruir a cavidade orbitária. Doutor, quando que isso vai estar efetivamente disponível para a população? Isso já existe representantes, isso já pode ser utilizado. No SUS, nós não sabemos como que funciona esse trâmite, essa burocracia, mas acreditamos que com a chegada essa foi a primeira pesquisa, acreditamos que com outras pesquisas, esse material possa ir se solidificando e talvez ganhar mais espaço no SUS, com certeza. Ok, então obrigado, doutor Renato Marano, que é cirurgião e pesquisador, falando aí sobre o possível uso, né, de próteses feitas de polímero de mamona, um estudo que foi feito aqui no Espírito Santo, um estudo inédito, não é isso, doutor? Inédito, em parceria com a EBS, né, com o Hospital Jaime Santos Neves, que permitiu a gente ter essa aceitação muito grande desse material. Obrigado pela participação do senhor e parabéns aí pela pesquisa. Obrigado.